Nós vamos então hoje tratar sobre esse assunto a respeito da divindade, e neste assunto nós estaremos abordando alguns aspectos importantes a respeito de Deus, da unidade de Deus, né? Um dos assuntos que nós podemos perceber e vemos ele claramente ensinado pelas Escrituras, que Deus é um. Somente há uma pessoa da divindade, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos ver claramente em vários versos das Escrituras. Então, esse assunto que nós estamos abordando hoje é muito importante, porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai tratar esse assunto como conhecimento da vida eterna. No Evangelho de João, capítulo de número 17, nós encontramos a seguinte citação do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Evangelho de João 17, verso 3. Encontramos a seguinte palavra: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este assunto, então, diz respeito à vida eterna, né? Bem, a palavra de Deus, em vários lugares, diz que há um só Deus, né? E que este Deus é o Pai, né? E este Deus é eterno, de eternidade passada a eternidade futura, e Ele só é imortal. Somente Ele tem a imortalidade em si mesmo. Este é o Deus e Pai, né? Isso nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Acompanhando então o estudo da Palavra de Deus, estamos mostrando a respeito da verdade da Bíblia sobre Deus. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então a palavra de Deus está nos apresentando o único poderoso Senhor que tem em si mesmo a imortalidade, sendo o Pai de Jesus Cristo. E é este mesmo que Jesus vai apresentar, né? No capítulo de número 1 de Timóteo, versículo 17, também fala a respeito do Pai. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então, o único Deus imortal, invisível e que nenhum olho pôde ver, este é o Pai, né? No Evangelho de João, capítulo de número 1, diz que Deus nunca foi visto, mas seu Filho unigênito, que estava no seu seio, esse Ele deu a conhecer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém.
o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós vemos pela palavra de Deus que apenas existe uma pessoa da divindade, todo-poderoso, todo imortal, né, e todo perfeito, né, onisciente, onipotente, e este Deus é o Pai. A Bíblia nos apresenta que esse Deus é onisciente, é um dos atributos do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Um destes pensamentos são expressos em ordem consecutivas no livro de Salmos 139. No livro de Jó 37:16 diz que ele é perfeito em sabedoria. Em Salmos 147, verso 5 diz: seu entendimento é infinito. Em Atos 15:18, toda a sua obra é desde o princípio. Em 1 João 3:20, Deus conhece e sabe todas as coisas. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas descobertas aos olhos de Deus. Todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. E Salmo 139, do 1 ao 6 até 23, diz que Deus tem conhecido e estudado todo o nosso procedimento. Deus sabe tudo que nós fazemos. Isaías capítulo 40, verso 13, 14 e 28 diz que não há ninguém que ensinou a Deus. Deus sabe todas as coisas. Romanos 11, verso 33 e 34 diz que as profundezas de Deus são insondáveis. Então a Bíblia apresenta um único Deus, de unidade simples, não composta. Este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem vários dogmas, e um deles principais, adotado pela maioria da cristandade, que é o dogma da Trindade. O dogma da Trindade, ele tenta afirmar que a unidade de Deus seria composta de 3 hipóteses: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há uma única pessoa que é Deus, que é Pai, é também conhecido como Deus de Israel, ou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Jesus Cristo, ele é o Filho deste Deus. Por isso que Jesus é chamado de Filho de Deus. E o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, o Espírito emanente que vem de Deus. Então Deus é onipresente através do seu Espírito. Salmo 139, do verso 7 ao 12, nos mostra que a emanência de Deus, que é o Espírito, está em todos os lugares. Deus sonda todos os lugares através de seu Espírito. Vamos ler Salmo 139, verso 7 a 12, para nós deixarmos que as Escrituras Sagradas nos dê o entendimento verdadeiro a respeito de Deus. Nós estávamos falando em programas anteriores que é muito importante esse entendimento, porque todas as doutrinas, todos os ensinos, eles derivam desta verdade, de que Deus é um só e que este único Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que eu tenho uma visão distorcida a respeito de Deus, todas as demais concepções e mesmo a adoração estarão também igualmente distorcidas. Então esse assunto é de suma importância nós estudarmos. Vamos ler então Salmos de número 139, verso 7 a 12. Diz assim: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu,
tu aí estás. Se fizer na Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então nós percebemos, pela leitura dessa escritura sagrada, em Salmo 139, que o salmista está dizendo que o Espírito de Deus está em todos os lugares, a presença de Deus está em todos os lugares. Há um lugar da Bíblia em que Deus fala: sou eu apenas Deus de longe? Não sou também eu Deus de perto? Né? Quer dizer, se alguém pode se esconder ou fugir da presença de Deus, não é possível, né? Porque Deus está presente em todos os lugares, né? Então, num lugar aqui do livro de Jeremias, capítulo 23, verso 23, Deus fala assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? E daí ele fala no verso de número 24: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Como é que Deus enche céus e terra? Hein, meu ouvinte e internauta participante do programa? Deus, Ele está presente em todos os lugares, como nós acabamos de ler no Salmo 139, por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é a forma como Deus está presente. Então o Espírito Santo, segundo as Sagradas Escrituras, é a presença que procede deste único Deus e Pai. Percebe, meu ouvinte? O erro da filosofia e das interpretações dogmáticas foi de tentar pegar os atributos que, logicamente, se o Espírito Santo é o próprio Eterno Pai em presença, logicamente o Espírito Santo, os atributos deles é da personalidade do Pai. O erro do dogma de Nicéia foi exatamente desvincular o Espírito Santo do Pai, fazendo dele uma terceira pessoa distinta e dizendo que os atributos pessoais, que na verdade são atributos pessoais do Pai, seriam atributos pessoais de uma terceira divindade, o Espírito Santo. Essa torção, essa distorção da verdade simples, natural da Bíblia, de que o Espírito de Deus é o próprio Pai em emanência, em presença, vai criar uma distorção e uma outra divindade. O livro de Êxodo, nos 10 Mandamentos, capítulo de número 20, o Senhor, o Eterno, ele fala assim, versos 2 e 3: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Olha lá, Deus no singular, uma única pessoa, o Deus de Israel, ele diz que não é para ter outros deuses diante dele. Uma vez que você, não entendendo, não compreendendo a verdade da Bíblia, essa verdade de vida eterna, que Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, uma vez que você passa a adorar, a entender que existe uma outra divindade, chamada de terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, separada do Pai, você está em direta e violação do primeiro grande mandamento da Bíblia, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Você vai estar adorando uma divindade fictícia, uma divindade cujo fruto é oriundo da filosofia pagã de povos que já criavam trindades de divindades para adorar. A Bíblia não apresenta de forma alguma o Espírito de Deus como uma outra divindade. Nós não encontramos adorações ao Espírito Santo na Bíblia. Nós não encontramos orações dirigidas a uma terceira pessoa da Trindade. Então, esse fato que nós estamos mostrando, que a Bíblia apresenta um único Deus, e este Deus é o Pai, é uma compreensão para a vida eterna. Nós devemos nos deixar pautar pela palavra de Deus, né? A Bíblia diz que há um só único Deus. Esse Deus, inclusive, é Deus até mesmo de Jesus Cristo. A Bíblia apresenta isso, né? Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 12, ele chama o Pai por 4 vezes de seu Deus. Vamos ler. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Se o Senhor Jesus está chamando o Pai de seu Deus, ele está apresentando este único Deus, como ele fala lá em João 17,3. Nós vamos ver que quando Jesus foi ressuscitado, e a primeira pessoa que avistou Jesus no primeiro dia da semana, porque a Bíblia apresenta que Jesus ressuscitou no final do sábado, Mateus capítulo 28, verso 1. Mas somente no primeiro dia da semana, a primeira pessoa a vê-lo de manhã, ressuscitado, é Maria Madalena. E quando Maria Madalena viu Jesus, né, a palavra de Deus nos diz que ele falou assim: não me detenhas, subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 17. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. São verdades dessas muito esclarecedoras, muito simples de entender, porque Deus não complica a salvação, né? Os homens que por suas filosofias, por suas teorias é que complicam o entendimento de Deus, mas a Bíblia dá-nos um entendimento muito simples desta verdade de que há um único Deus, e este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos nessa leitura de João 20:17, Jesus expondo claramente que Deus é Pai dele e nosso. Então, nesse contexto, nós vamos entender que Deus é Deus de Jesus também. Nisso, a Bíblia nos apresenta um único Deus. O apóstolo Paulo,
o grande apóstolo que pregou aos gentios, doutor dos gentios, ele vai fazer uma confissão unitária de crença, nos mostrando que ele cria na unidade simples de Deus, e este Deus ele apresenta como sendo o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 8, verso 6, nós encontramos: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Então, vemos através da leitura desta passagem um ensino claro, um ensino muito nítido a respeito da unidade simples de Deus, e que este Deus é o Deus que enviou Jesus Cristo. Essas coisas são importantes, então, nós entendermos, como nós estamos mostrando aos ouvintes, para que nós tenhamos a vida eterna e tenhamos a verdadeira adoração, né? Porque Deus importa que seja adorado em espírito e em verdade. Nós devemos adorar a Deus na verdade e em espírito. O que ocorre, então, o que nós estamos explicando a todos os nossos ouvintes, internautas, que uma vez que seja distorcido em nossa mente a compreensão desta mensagem verdadeira e simples, né, de que Deus é um só e que Ele é o Pai, toda adoração e toda a compreensão de Deus, uma vez distorcida essa verdade, estará comprometida. Esta é a nossa insistência, então, de estar levando aos nossos ouvintes e a todos a verdade de um único Deus, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar a Deus através, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens, né? Então a Bíblia fala que há um só Deus e Pai, e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo homem. É isso que a Bíblia diz. 1 Timóteo 2, versículo de número 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é uma verdade muito cristalina, uma verdade insofismável. Não temos como combater esta verdade. O melhor é nós aceitarmos, né? E é isso que nós acabamos de ler, por exemplo, 1 Timóteo 2,5, desmonta os dogmas e filosofias humanos. Porque uma vez que o dogma niceniano diz que há 3 hipóteses em uma só divindade, ou 3 pessoas formando uma divindade, que esse Deus é trino, mas aqui em Timóteo está dizendo que há um só Deus, e esse Deus ele é mediado por Jesus Cristo. Jesus media os homens a esse Deus, e diz que Jesus Cristo é homem. Você pode ler aí na tua Bíblia, 1 Timóteo 2,5, e você vai comprovar esta verdade que nós estamos falando. Então a Bíblia, em muitos lugares, ela apresenta um único Deus, e esse Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguns versículos da Bíblia que provam a unidade simples de Deus, e que este Deus não é composto de uma trindade. Vamos começar aqui. Marcos 12:32. Há nenhum outro, somente Ele.
Aqui em Marcos 12:32 diz que não há nenhum outro, somente Deus. 1 Coríntios 8:4. Não há outro Deus. Diz que não há outro. Deuteronômio 4:35. Ninguém como ele. Deuteronômio 4:39. Ninguém mais. Deuteronômio 32:39. Não há Deus comigo. 1 Samuel 2, verso 2. Não há ninguém além de ti. Muito claro, né? Nós percebemos. Isaías 43:10. Antes de mim não houve Deus, nem depois. 1 Reis 8, versículo 60. Não há ninguém mais. Dizendo que não há ninguém mais do que Deus. Isaías 43, verso 11. Além de mim não há Salvador. Olha lá, somente Deus. Isaías 44:6. Além de mim não há Deus. Isaías 44, verso 8. Eu não conheço nenhum outro. Olha lá, Deus falando que não conhece nenhum outro Deus igual a Ele. Isaías 44, verso 5. Não há Deus além de mim. Isaías 45, verso 6. Não há ninguém além de mim. Diz Deus, né? Isaías 45, 14. Não há ninguém mais. Isaías 45, verso 21. Não há Deus além de mim. Isaías 45, verso 22. Eu sou Deus, não há ninguém mais. Então nós percebemos várias citações indicando a singularidade de Deus. E este Deus é apresentado na Bíblia pelo próprio Senhor Jesus Cristo como seu Pai. Ele é Deus de Jesus, Ele é nosso Deus, Ele é Pai todo-poderoso, imortal, de eternidade passada à eternidade futura. Em Deuteronômio 6, verso 4 e 5 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Nós sabemos que a Igreja de Deus, ela herdou os ensinos verdadeiros que vêm de Israel. Então Abraão, os patriarcas, os profetas, eles eram monoteístas, né? Eles adoravam um único Deus. Não havia nenhuma compreensão e entendimento fora desta verdade monoteísta. Esta compreensão e entendimento trinitariano de divindade composta de 3 pessoas é resultado das filosofias que vieram do paganismo e misturaram com os cristãos que não eram muito conversos, não estavam bem convertidos, onde postulou-se então várias teorias, inclusive a teoria da pré-existência de Jesus como um anjo, né? A quem postule a teoria de que Jesus era um anjo, no caso o anjo Miguel, antes de vir a nascer em Maria. Essa conjectura de que Jesus seria um anjo antes de vir, ela não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que Jesus é homem em tudo semelhante a nós. No livro de Hebreus, capítulo 2, compara Jesus com a sua natureza e nascimento humano somente. Ora, Jesus tivesse uma anterioridade como ser antes de vir a Maria,
tivesse um currículo, vamos dizer, de existência, então seu plano de salvação aqui na Terra, toda a sua obra foi uma peça teatral. Foi tudo teatro. Alguém pode estar perguntando, mas por que você, evangelista, está falando que o que Jesus fez, se eu admitir a sua anterioridade como Deus, seria tudo uma obra de teatro? Pense bem você, meu ouvinte, comigo. Se Jesus já existia como um ser individual e conversou com o Pai, e tudo já estava predito de como aconteceria a sua crucificação, a sua rejeição, a sua traição por Judas, né? Enfim, por todos. Quando ele veio aqui, ele apenas seguiu um script de algo que já estava combinado antes. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foi profetizado os sofrimentos do Messias e que ele nasceu, cresceu em estatura, em conhecimento, em sabedoria. É isso que nós vemos na Bíblia, né? E outra coisa, por que seria... Outra coisa que nós vamos ver claramente é que na Bíblia diz o seguinte, que Deus não pode ser tentado. Deus não morre e não pode ser tentado. Nós vamos ver Jesus sendo tentado. Nós vamos ver que Jesus morreu e ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso não condiz com o que a Bíblia fala a respeito da verdade sobre Jesus Cristo, que ele morreu. Se ele morreu, ele não é Deus. Ele não pode ser Deus igual ao Pai. Porque Deus não morre. Se ele foi tentado, ele também não pode ser homem, apenas um homem mortal, né? Se ele não foi tentado. Agora a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, não caiu no pecado. Por quê? Porque ele resistiu. Agora, se ele fosse Deus, ele não teria como cair em hipótese nenhuma. Então, o que foi feito ali na obra da salvação foi uma encenação. Ele foi tentado e não podia cair. Então, por que ele foi tentado? Ele morreu e a Bíblia diz que Deus não morre. Então, ele não morreu. Essas coisas realmente ficam sem respostas quando a pessoa está influenciada por um pensamento filosófico como é o dogma da Trindade. A Bíblia apresenta Jesus como homem, como mediador, e ele tinha apenas natureza humana. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, mas ele tinha apenas natureza humana. Ele vai ser glorificado, vai receber poder quando ele vence na cruz, quando ele é vitorioso na cruz, aí ele vai ser glorificado. Aí ele diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Então Jesus ele vai ser glorificado, vai ser Cristo, Senhor, ungido, quando ele vence e Deus o Pai, que é maior que ele, concede a ele o título até mesmo de Senhor. Atos capítulo 2, verso 36 diz, saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebemos então por aí que Jesus ele foi abençoado por alguém maior do que ele. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 24 a 28, mostra que Jesus está subordinado, sujeito ao Pai. Que o Pai é maior do que Jesus. Que o Pai é Deus de Jesus. Que Jesus adora ao Pai como Deus. Né? Isso é o que a Bíblia nos apresenta. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz, todas as coisas estão sujeitas, claro está
que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Essa citação de 1 Coríntios 15, ela está muito clara para qualquer pessoa sincera que crê na Bíblia, de que Jesus está subordinado e é inferior ao Pai. E que o Pai é Deus de Jesus. Esta verdade é a verdade da vida eterna, como nós citamos já no início do estudo. João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então nós vemos essa grande verdade bíblica sendo explicada pela Bíblia. Nós estaremos no sábado que vem dando sequência a esse assunto, explicando algumas objeções e alguns versos que são utilizados pelos que defendem a unidade composta de Deus por uma trindade. Nós estaremos esclarecendo a todos vocês, aos nossos internautas, aos ouvintes, os argumentos que são utilizados pelo dogma de Nicéia. Nós estaremos considerando um a um aqui, mostrando que são passagens que estão com uma interpretação descontextualizada, fora do contexto. Por exemplo, aquela passagem, eu e o Pai somos um. Essa é uma passagem muito utilizada por aqueles que querem defender uma igualdade de Jesus com o Pai, de uma trindade. Porém, essa passagem, eu e o Pai somos um, ela já tem algumas coisas a nós considerarmos. Se a trindade, o dogma niceniano trinitariano fosse verdadeiro, Jesus já não falaria, eu e o Pai somos um. Ele falaria, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Mas Jesus não menciona nada sobre uma terceira pessoa de uma trindade. Exatamente porque a Bíblia não apresenta terceira pessoa da trindade. A Bíblia apresenta que o Espírito Santo é o poder, a emanência de Deus Pai. E essa passagem que diz, eu e o Pai somos um, está falando de propósito, de mente, de objetivo. Jesus é igual ao Pai neste propósito, neste entendimento, para a salvação, para a regeneração do homem. Jesus é um com o Pai. Por que a gente afirma que essa passagem não está falando de igualdade de poder? Porque nesta mesma ocorrência de eu, Pai, somos um, nós vamos ler mais à frente que Jesus ora pelos seus discípulos e diz assim, Pai, para que eles sejam um em mim, assim como eu sou em ti. Jesus fala para que os discípulos sejam um entre eles, um com Jesus, assim como Jesus o é com o Pai. Então, nós somos um. Como que nós somos um? Em propósito, em objetivo. Nós somos um em Cristo. Como? Nós temos o mesmo plano, o mesmo objetivo. Quando nós estamos em Cristo, nós almejamos também a salvação das pessoas, nós almejamos ajudar as pessoas, esclarecer as pessoas, ensinar as mesmas coisas que Cristo ensinou. Então nós somos um em Cristo. Significa que nós temos o mesmo poder de Cristo, ou que nós temos a mesma igualdade de poder do Pai, que nós somos de eternidade futura, eternidade passada, que nós somos imortais, que nós somos onisciente, onipotente. Significa isso? Não. Significa que nós temos o mesmo propósito. Então quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, ele está falando de um mesmo propósito, de uma mesma mente, de um mesmo objetivo. Paz seja convosco.